Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre Absalão. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 13. E aconteceu, passado 2 anos, que Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei. Ele disse: Eis que teu servo tem agora tosquiadores. Eu rogo que venha o rei e seus servos com teu servo. E respondeu o rei a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos, para não sermos pesados a ti. E ainda que tenha insistido com ele, não quis ir, mas abençoou-o. Então disse Absalão: Se não, rogo-te que venha conosco Aminon, meu irmão. E o rei lhe respondeu: Para que há de ir contigo? E como Absalão o importunou, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E havia Absalão dado ordem a seus criados, dizendo: Agora bem, olhai quando o coração de Aminon estará alegre de vinho. E em dizendo-vos eu: Feri a Aminon, então matei-o. E não temais, que eu vos o mandei. Esforçai-vos, pois, e sede valentes. E os criados de Absalão fizeram com Aminon como Absalão o havia mandado. E levantaram-se logo todos os filhos do rei, e subiram todos em seus mulos, e fugiram. E estando ainda eles no caminho, chegou a Davi o rumor que dizia: Absalão matou a todos os filhos do rei, que nenhum deles restou. Então levantou-se Davi, rasgou suas roupas e lançou-se em terra. E todos os seus criados, rasgados suas roupas, estavam adiante. E Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, falou e disse: Não diga, meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, que somente Aminon é morto, porque em boca de Absalão estava posto desde o dia que Aminon forçou a Tamar, sua irmã. Portanto, agora não ponha meu senhor, o rei, em seu coração essa voz que disse: Todos os filhos do rei foram mortos, porque somente Aminon é morto. Absalão fugiu logo. Entretanto, levantando seus olhos, o jovem estava de vigia e olhou, e eis que muito povo vinha por trás de si, pelo caminho da lateral do monte. E disse Jonadab ao rei: Eis ali os filhos do rei que vêm, é assim como o teu servo disse. E quando ele acabou de falar, eis que os filhos do rei que vieram, e levantando sua voz, choraram. E também o mesmo rei e todos os seus servos choraram com muitos grandes lamentos. Mas Absalão fugiu e foi-se a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi chorava por seu filho todos os dias. E depois que Absalão fugiu e se foi a Gesur, esteve ali 3 anos. E o rei Davi desejou a ver Absalão, porque já estava consolado acerca de Aminon, que era morto. E conhecendo Joabe, filho de Zeruía, que o coração do rei estava por Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou dali uma mulher astuta, e disse-lhe: Eu te rogo que te enlutes, e te vista de roupas de luto, e não te unjas com óleo, antes sê como mulher que há muito tempo traz luto por algum morto. E entrando ao rei, fala com ele desta maneira. E pôs Joabe as palavras em sua boca. Entrou, pois, aquela mulher de Tecoa ao rei, e prostrando-se em terra sobre seu rosto, teve reverência e disse: Ó rei, socorre-me. E o rei disse: Que tens? E ela respondeu: Eu, a verdade, sou uma mulher viúva, e meu marido é morto. E tua serva tinha 2 filhos, e os 2 filhos brigaram no campo, e não havendo quem os separasse, feriu um ao outro, e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra tua serva, dizendo: Entrega ao que matou a seu irmão, para que lhe façamos morrer pela vida de seu irmão, a quem ele matou, e tiremos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me restou. Não deixaram a meu marido nome nem remanescente sobre a terra. Então o rei disse à mulher: Vai à tua casa, e eu mandarei acerca de ti. E a mulher de Tecoa disse ao rei: Rei, senhor meu, a maldade seja sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas o rei e o seu trono sem culpa.
E o rei disse: Ao que falar contra ti, traze-o a mim, que não te tocará mais. Disse ela então: Rogo-te, ó rei, que te lembres do Senhor teu Deus, e que não deixes ao vingador do sangue aumentar o dano em que destruiu meu filho. E ele respondeu: Vive o Senhor, que não cairá nem um cabelo da cabeça de teu filho em terra. E a mulher disse: Rogo-te que fale tua criada uma palavra a meu senhor rei. E ele disse: Fala. Então a mulher disse: Por que, pois, pensas tu outro tanto contra o povo de Deus? E falando o rei esta palavra, é como culpado, porquanto o rei não faz voltar a seu fugitivo. Porque de certo morremos, e somos como águas derramadas por terra, que não podem voltar a recolher-se. Nem Deus tira a vida, mas sim a planeja meio, para que seu desviado não seja dele excluído. E que eu vim agora para dizer isto ao rei meu senhor, é porque o povo me pôs medo. Mas tua serva disse: Falarei agora ao rei, talvez ele faça o que sua serva diga, pois o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que me quer exterminar a mim e a meu filho juntamente, da propriedade de Deus. Tua serva, pois, disse: Que seja agora a resposta de meu senhor, o rei, para descanso, pois que meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus para escutar o bem e o mal. Assim, o Senhor teu Deus seja contigo. Então ele respondeu e disse à mulher: Eu te rogo que não me cubras nada do que eu te perguntar. E a mulher disse: Fale, meu senhor rei. E o rei disse: Não foi a mão de Joabe contigo em todas estas coisas? E a mulher respondeu: Vive tua alma, rei senhor meu, que não há que desviar-se à direita nem à esquerda de tudo que meu senhor, o rei, falou, porque teu servo Joabe, ele me mandou, e ele pôs na boca de tua serva todas essas palavras. E Joabe, teu servo, o fez modificando a aparência do assunto. Mas meu senhor é sábio, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para conhecer o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que eu faço isto, vai e faze voltar ao jovem Absalão. E Joabe se prostrou em terra sobre seu rosto e fez reverência. E depois que abençoou o rei, disse: Hoje há entendido teu servo, que achei favor em teus olhos, rei, senhor meu, pois que fez o rei o que seu servo disse. Levantou-se logo Joabe e foi a Jesur, e voltou a Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: Vá-se à sua casa, e não veja meu rosto. E voltou-se Absalão à sua casa, e não viu o rosto do rei. E não havia em todo Israel homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Desde a planta de seu pé até o topo da cabeça não havia nele defeito. E quando se cortava o cabelo, o qual fazia ao fim de cada ano, pois lhe incomodava e por isso se cortava, pesava o cabelo de sua cabeça 200 siclos de peso real. E nasceram-lhe a Absalão 3 filhos e uma filha, que se chamou Tamar, a qual era bela de ver. E esteve Absalão por espaço de 2 anos em Jerusalém, e não viu a cara do rei. E mandou Absalão por Joabe, para enviá-lo ao rei, mas não quis vir a ele. Ele mandou a mensagem ainda pela 2ª vez, mas não quis vir. Então disse a seus servos: Bem sabeis as terras de Joabe junto ao meu lugar, de onde tem suas cevadas. Ide e pegai-lhes fogo. E os servos de Absalão pegaram fogo às terras. Levantou-se, portanto, Joabe, e veio Absalão à sua casa, e disse-lhe: Por que puseram fogo teus servos às minhas terras? E Absalão respondeu a Joabe: Eis que eu enviei por ti, dizendo que viesses aqui, a fim de enviar-te eu ao rei, a que lhe disseste: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Veja eu agora a cara do rei, e se há em mim pecado, mate-me. Veio, pois, Joabe ao rei, e fê-lo saber. Então chamou Absalão, o qual veio ao rei, e inclinou-se seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Aconteceu depois disso, que Absalão se fez de carros e cavalos, e 50 que corressem diante dele. E levantava-se Absalão de manhã,
e punha-se a um lado do caminho da porta, e a qualquer um que havia pleito e vinha ao rei a juízo. Absalom lhe chamava a si e dizia-lhe: de que cidade és? E ele respondia: teu servo é de uma das tribos de Israel. Então Absalom lhe dizia: olha que tuas palavras são boas e justas, mas não tens quem te ouça pelo rei. E dizia Absalom: quem me dera se eu fosse constituído juiz da terra, para que viessem a mim todos os que têm pleito ou negócio, que eu lhes faria justiça. E acontecia que, quando alguém se chegava para inclinar-se a ele, ele estendia sua mão, e o tomava e o beijava. E desta maneira fazia com todo o Israel que vinha ao rei a juízo. E assim roubava Absalom o coração dos de Israel. E ao fim de 40 anos aconteceu que Absalom disse ao rei: eu te rogo que permitas que vá a Hebrom a pagar meu voto, que hei prometi ao Senhor, porque teu servo fez voto quando estava em Jesur, em Síria, e dizendo: se o Senhor me voltar a Jerusalém, eu servirei ao Senhor. E o rei disse: vá em paz. E ele se levantou e se foi a Hebrom. Porém, enviou Absalom espia por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalom reina em Hebrom. E foram com Absalom 200 homens de Jerusalém, por ele convidados, os quais iam em sua ingenuidade, sem saber nada. Também enviou Absalom por Aitofel Gilonita, do conselho de Davi, a Gilo, sua cidade, enquanto fazia seus sacrifícios. E a conspiração veio a ser grande, pois se ia aumentando o povo com Absalom. E veio aviso a Davi, dizendo: o coração de todo Israel segue Absalom. Então Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalom. Apressai-vos a partir, não seja que, se apressando, ele nos alcance e lance o mal sobre nós, e fira a cidade a fio de espada. E os servos do rei disseram ao rei: eis que teus servos estão prontos a tudo que nosso senhor, o rei, decidir fazer. O rei então saiu com toda a sua família depois dele, e deixou o rei 10 mulheres concubinas para que guardassem a casa. Saiu, pois, o rei com todo o povo que lhe seguia, e pararam-se em um lugar distante, e todos os seus servos passavam ao seu lado, e todos os quereteus e peleteus, e todos os giteus, 600 homens que haviam vindo a pé desde Gate, iam diante do rei. E disse o rei a Itai giteu: para que vens tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque tu és estrangeiro e desterrado também de teu lugar. Ontem vieste, e tenho-te de fazer hoje que mudes lugar para ir conosco? Eu vou, como vou, tu volta, e faze voltar a teus irmãos. Em ti haja misericórdia e verdade. E respondeu Itai ao rei, dizendo: vive Deus, e vive meu senhor rei, que ou para a morte ou para a vida, de onde meu senhor o rei estiver, ali estará também teu servo. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa. E passou Itai giteu, e todos os seus homens, e toda a sua família. E toda aquela terra chorou em alta voz. Passou logo toda a gente o ribeiro de Cedrom. Também passou o reino, e todo aquele povo passou ao caminho que vai ao deserto. E eis que também iam Zadok, e com ele todos os levitas, que levavam a arca do pacto de Deus. E assentaram-se a arca do pacto de Deus, e subiu Abiatar, depois que acabou de sair da cidade todo aquele povo. Porém disse o rei a Zadok: volta a arca de Deus à cidade, que se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me voltará, e me fará ver a ela e a seu tabernáculo. E se disser: não me agradas, aqui estou, faça de mim o que bem lhe parecer. Disse ainda o rei a Zadok sacerdote: não és tu vidente? Volta-te em paz à cidade, e convosco vossos 2 filhos, teu filho Aimaas e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que eu me deterei nos campos do deserto, até que venha a resposta de vós, que me dê aviso.
Então Zadok e Abiatar trouxeram de volta a arca de Deus a Jerusalém e estiveram ali. E Davi subiu o monte das oliveiras e subiu chorando, levando a cabeça coberta e os pés descalços. Também todo aquele povo que tinha consigo cobriu cada um sua cabeça e subiram chorando assim como subiam. E deram aviso a Davi dizendo: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Então disse Davi: torna loucura agora, ó Senhor, o conselho de Aitofel. E quando Davi chegou ao cume do monte para adorar ali a Deus, eis que Uzai, arquita, que lhe saiu ao encontro, trazendo rasgada sua roupa e terra sobre sua cabeça, e disse-lhe Davi: se passares comigo, tu me serás prejudicial. Mas se voltares à cidade e disseres a Absalão: Rei, eu serei teu servo, como até aqui fui servo de teu pai, assim serei agora teu servo. Então tu me dissiparás o conselho de Aitofel. Não estarão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? Portanto, tudo o que ouvires na casa do rei, darás aviso disso a Zadok e a Abiatar, sacerdotes. E eis que estão com eles seus 2 filhos, Aimaas, o de Zadok, e Jonatas, o de Abiatar. Por meio deles me enviareis aviso de tudo o que ouvirdes. Assim se veio Uzai, amigo de Davi, à cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. E quando Davi passou um pouco do cume do monte, eis que Ziba, o criado de Mefibosete, que o saía a receber com um par de asnos aprontados, e sobre eles 200 pães, e 100 cachos de passas, e 100 pães de figos secos, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que é isto? E Ziba respondeu: os asnos são para a família do rei, e que os pães e a passa para os criados, que comam, e o vinho para que bebam, e os que se cansarem no deserto. E disse o rei: onde está o filho de teu senhor? E Ziba respondeu ao rei: eis que ele ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me devolverá a casa de Israel o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: eis que seja teu tudo o que tens, Mefibosete. E respondeu Ziba, inclinou-se: rei, senhor meu, ache eu favor diante de ti. E veio o rei Davi até Baurim. E eis que saía um da família da casa de Saul, o qual se chamava Simei, filho de Gera, e saía amaldiçoando e lançando pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. E todo aquele povo e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E dizia a Simei, amaldiçoando-lhe: sai, sai, homem sanguinário e homem maligno. O Senhor te retribuiu por todo o sangue da casa de Saul, em lugar do qual tu reinaste. Mas o Senhor entregou o reino em mãos de teu filho Absalão, e eis que está em tua desgraça, porque és homem sanguinário. Então Abissai, filho de Zeruía, disse ao rei: por que amaldiçoa este cão morto? E a meu senhor rei, eu te rogo que me deixes passar, e tirarei dele a cabeça. E o rei respondeu: que tenho eu convosco, filho de Zeruai? Ele amaldiçoa assim, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Quem, pois, lhe dirá: por que o fazes assim? E disse Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu de minhas entranhas, busca a minha vida. Quanto mais agora um filho de Benjamim, deixai-lhe que amaldiçoe, que o Senhor seu disse. Talvez o Senhor olhe a minha aflição, e o Senhor me conceda o bem por suas maldições de hoje. E quando Davi e os seus iam pelo caminho, Simei ia pelo lado do monte diante dele, andando e amaldiçoando, e lançando pedras diante dele, e espalhando pó. E o rei e todo aquele povo que com ele estava chegaram exaustos e descansaram ali. E Absalão e todo aquele povo, os homens de Israel, entraram em Jerusalém, e com ele Aitofel. E aconteceu logo que quando Uzai, arquita, amigo de Davi, chegou a Absalão,
disse-lhe Uzai: Viva o rei! E Absalão disse a Uzai: Este é teu agradecimento para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E Uzai respondeu a Absalão: Não, mas sim a quem o Senhor escolheu. Assim como este povo e todos os homens de Israel, dele serei eu, e com ele permanecerei. E a quem havia eu de servir, não seria a seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Consultai que faremos. E Aitofel disse a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e todo aquele povo de Israel ouvirá que te fizeste aborrecível a teu pai, e assim se esforçarão as mãos de todos os que estão contigo. Então puseram uma tenda a Absalão sobre um terraço, e entrou Absalão as concubinas de seu pai, em olhos de todo Israel. E o conselho que dava Aitofel em aqueles dias era como se consultassem as palavras de Deus. Tal era o conselho de Aitofel, assim com Davi como com Absalão. Então Aitofel disse a Absalão: Eu escolherei agora 12.000 homens, e me levantarei, e seguirei a Davi esta noite, e o atacarei quando ele estiver cansado e fraco das mãos. Eu o atemorizarei, todo aquele povo que está com ele fugirá, e ferirei ao rei somente. Assim farei tornar todo aquele povo a ti, e quando eles houverem voltado, pois aquele homem é o que tu queres, todo aquele povo estará em paz. Esta razão apareceu bem a Absalão e todos os anciãos de Israel. E disse Absalão: Chama também agora a Uzai, para que também ouçamos o que ele dirá. E quando Uzai veio a Absalão, falou-lhe Absalão, dizendo: Assim disse Aitofel: Seguiremos seu conselho ou não? Dize tu. Então Uzai disse a Absalão: O conselho que deu esta vez Aitofel não é bom. E acrescentou Uzai: Tu sabes que teu pai e os seus são homens valentes, que estão com armadura de ânimo, como a ursa no campo, quando lhe tiraram os filhos. Além disso, teu pai é homem de guerra, e não terá a noite com o povo. Eis que ele estará agora escondido em alguma cova, ou em outro lugar. E se ao princípio caírem algum dos teus, ouvirá quem o ouvir, e dirá: O povo que segue a Absalão foi derrotado. Assim ainda o homem valente, cujo coração seja como o coração de um leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é homem valente, e que os que estão com ele são esforçados. Aconselho, pois, que todo Israel se junte a ti, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia que está à beira do mar, e que tu, em pessoa, vás à batalha. Então lhe acometeremos em qualquer lugar que puder achar-se, e vivemos contra ele, como quando o orvalho cai sobre a terra, e a ninguém deixaremos dele, e de todos os que com ele estão. E se recolherem uma cidade, todos os de Israel trarão cordas àquela cidade, e a arrastaremos até o ribeiro, que nunca mais apareça a pedra dela. Então Absalão e todos os de Israel disseram: O conselho de Uzai arquita é melhor que o conselho de Aitofel, porque o Senhor havia ordenado que o acertado conselho de Aitofel se frustrasse, para que o Senhor fizesse vir o mal sobre Absalão. Disse logo Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, e desta maneira aconselhei eu. Portanto, enviai imediatamente. E daí avisou a Davi, dizendo: Não fiques essa noite nos campos, mas sim passa logo o Jordão, para que o rei não seja consumido, e todo aquele povo que com ele está. E Jonatas e Aimaas estavam junto à fonte de Rogel, porque não podiam eles mostrar-se vindo à cidade. Foi, portanto, uma criada, e deu-lhes o aviso, e eles foram e noticiaram-no ao rei Davi. Porém, todos foram vistos por um jovem, o qual deu conta a Absalão. Porém, os dois se apressaram a caminhar, e chegaram à casa de um homem em Baurim, que tinha um poço em seu pátio, dentro do qual se meteram, e tomando a mulher da casa uma manta,
escondeu-a sobre a boca do poço, e estendeu sobre ela o grão trilhado, e não se penetrou o negócio. Chegando logo os criados de Absalão à casa à mulher, disseram-lhe: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhe respondeu: Já passaram o val das águas. E quando eles o buscaram e não os acharam, voltaram a Jerusalém. E depois que eles se houveram ido, aqueles saíram do poço e foram-se e deram aviso ao rei Davi e disseram-lhe: Levantai-vos e apressai-vos a passar as águas, porque Aitofel deu tal conselho contra vós. Então Davi se levantou e todo aquele povo que com ele estava, e passaram o Jordão antes que amanhecesse. Nem sequer faltou um que não passasse o Jordão. E Aitofel, vendo que não se havia praticado seu conselho, preparou seu asno e levantou-se e foi-se a casa em sua cidade. E depois de dar ordens acerca de sua casa, enforcou-se e morreu, e foi sepultado no sepulcro de seu pai. E Davi chegou a Manaim, e Absalão passou o Jordão com toda a gente de Israel. E Absalão constituiu a Amasa sobre o exército em um lugar de Joabe, o qual Amasa foi filho de um homem de Israel chamado Itra, o qual havia se deitado com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruía, mãe de Joabe. E Israel assentou o acampamento com Absalão na terra de Gileade. E logo que Davi chegou a Manaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, gileadita, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao povo que estavam com ele camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha, e grão tostado, favas, lentilhas e grãos tostados, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, para que comessem, porque disseram: aquele povo estava faminto e cansado, e terá sede no deserto. Davi, pois, revistou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles comandantes de 1000 e comandantes de 100, e enviou a terça parte do povo ao mando de Joabe, e a outra terça parte ao mando de Abissai, filho de Zeruía, irmão de Joabe, e a outra terceira parte ao mando de Itaí Geteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Mas o povo disse: Não sairás, porque se nós fugirmos, não farão caso de vós, e ainda que a metade de nós morra, não farão caso de nós. Mas tu agora vales tanto quanto 10.000 de nós. Serás, pois, melhor que da cidade tu nos ajudes. Então o rei lhes disse: Eu farei o que bem vos parecer. E pôs-se o rei à entrada da porta, enquanto saí todo aquele povo de 100 em 100 e de 1000 em 1000. E o rei mandou a Joabe e a Abissai e a Itaí, dizendo: Tratai benignidade por causa de mim ao jovem Absalão. E todo aquele povo ouviu quando deu o rei ordem acerca de Absalão e a todos os capitães. Saiu, pois, o povo ao acampamento contra Israel, e houve a batalha no bosque de Efraim, e ali caiu o povo de Israel diante dos servos de Davi, e fez-se uma grande matança de 20.000 homens. E espalhando-se ali o exército pela face de toda a terra, foram mais os que o bosque consumiu dos do povo, que os que a espada consumiu naquele dia. E encontrou-se Absalão com os servos de Davi, e ia Absalão sobre um mulo, e o mulo se entrou debaixo de um espesso e grande carvalho, e prendeu-lhe a cabeça ao carvalho, e ficou entre o céu e a terra, pois o mulo em que ia passou adiante. E vendo isso, avisou a Joabe, dizendo: Eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe respondeu ao homem que lhes dava a nova: E vendo-o tu, por que não lhe aferiste? Logo ali, lançando-lhe a terra, e sobre mim, que te haveria dado 7 ciclos de prata, e um cinto. E o homem disse a Joabe: Ainda que me importasse em minhas mãos 1000 ciclos de prata, não estenderiam em minha mão contra o filho do rei, porque nós os ouvimos quando o rei te mandou a ti, e a Abissai, e a Itaí, dizendo: Olhai que ninguém toque no jovem Absalão. Por outra parte, haveria eu feito traição contra minha vida,
pois que ao rei nada se lhe esconde, e tu mesmo estarias contra mim. E respondeu Joabe: não perderei tempo contigo. E tomando 3 dardos em suas mãos, fincou-os no coração de Absalão, que ainda estava vivo em meio do carvalho. Cercando-o logo 10 rapazes escudeiros de Joabe, feriram a Absalão e acabaram-lhe. Então Joabe tocou a trombeta, e o povo deixou de seguir Israel, porque Joabe deteve ao povo. Tomando depois a Absalão, lançaram-lhe em um grande fosso no bosque, e levantaram sobre ele um muito grande amontoado de pedras. E todo Israel fugiu, cada um às suas moradas. E havia Absalão em sua vida tomado e levantando-se uma coluna, a qual estava no vale do rei, porque havia dito: eu não tenho filho que conserve a memória de meu nome. E chamou aquela coluna de seu filho, e assim se chamou o lugar de Absalão até hoje. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: correrei agora e darei as novas ao rei de como o Senhor defendeu sua causa da mão de seus inimigos. E respondeu Joabe: hoje não levarás as novas, as levarás outro dia. Não darás hoje a nova, porque o filho do rei está morto. E Joabe disse a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita fez reverência a Joabe, e correu então Aimaas, filho de Zadok. Voltou a dizer a Joabe: seja o que for, eu correrei agora atrás do cuxita. E Joabe disse: filho meu, para que hás tu de escorrer, pois que não acharás prêmios pelas novas? Mas ele respondeu: seja o que for, eu correrei. Então lhe disse: corre. Correu, pois, Aimaas pelo caminho da planície, e passou diante do cuxita. Estava Davi naquele tempo sentado entre as 2 portas, e o atalaia havia ido ao terraço sobre a porta do muro. E levantando os seus olhos, olhou, e viu a um que corria sozinho. O vigilante deu logo vozes, e o fez saber ao rei. E o rei disse: se está sozinho, boas novas traze. Entanto que ele vinha aproximando-se, viu o vigilante outro que corria, e deu vozes o vigilante ao porteiro, dizendo: eis que outro homem que corre sozinho. E o rei disse: este também é mensageiro. E o vigilante voltou a dizer: parece-me o correr do primeiro, como o correr de Aimaas, filho de Zadok. E respondeu o rei: esse é homem de bem, e vem com boa nova. Então Aimaas disse em alta voz ao rei: paz. E inclinou-se a terra diante do rei, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou aos homens que haviam levantando suas mãos contra meu senhor o meu rei. E o rei disse: o jovem Absalão tem paz? E Aimaas respondeu: vi eu um grande alvoroço quando enviou Joabe ao servo do rei, e a mim teu servo, mas não sei que era. E o rei disse: passa e põe-te ali. E passou e parou-se. E logo veio o cuxita e disse: receba a notícia, meu senhor o rei, que hoje o Senhor defendeu tua causa da mão de todos os que se haviam levantado contra ti. O rei então disse ao cuxita: o jovem Absalão tem paz? E o cuxita respondeu: sejam como aquele jovem os inimigos de meu senhor o rei, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou, e subiu-se à sala da porta, e chorou, e indo, dizia assim: filho meu Absalão, filho meu, quem me dera que morresse eu em lugar de ti, Absalão. E deram aviso a Joabe: eis que o rei chora e faz luto por Absalão. E voltou-se aquele dia a vitória em luto para todo aquele povo, porque ouviu dizer o povo daquele dia que o rei tinha dor por causa do seu filho. Entrou-se o povo aquele dia na cidade escondidamente, como costuma entrar às escondidas o povo envergonhado que fugiu da batalha. Mas o rei, coberto o rosto, clamava em alta voz: filho meu Absalão, filho meu. E entrando Joabe em casa ao rei, disse-lhe: hoje envergonhastes o rosto de todos os teus servos, que hoje livraram tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando aos que te aborrecem e aborrecendo os que te amam, porque hoje declaraste que nada te importam teus príncipes e servos,
Pois hoje deste a entender que se Absalão vivesse, bem que nós todos estivéssemos hoje mortos, então te contentarias. Levanta-te, pois, agora e sai fora, e elogia teus servos, porque juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum sequer ficará contigo esta noite, e disto te pesará mais de que todos os males que te sobrevieram desde tua juventude até agora. Então se levantou o rei e sentou-se à porta, e foi declarado a todo aquele povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. E veio todo aquele povo diante do rei, mas Israel havia fugido, cada um às suas moradas. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.